No desafio de hoje, nós temos aqui tanto o exército preto quanto o exército branco encontram-se em equilíbrio na quantidade de peças, né? Ambos têm 4 peões, 2 torres e um bispo, sendo que o bispo preto está na casa branca e o bispo branco está na casa preta. Perceba aqui que a melhor jogada que nós temos aqui para o exército preto é fazer a captura dessa torre, pois assim você tem já um cheque sendo dado no rei, que vai forçar o exército branco a movimentar com esse rei, pois não tem como ele evitar esse cheque sem ser movimentando o rei. O rei teria a possibilidade de capturar a torre ou avançar a casa. Para ele vai ser melhor capturar a torre, pois se ele não capturar essa torre e avançar aqui para a casa de C2, a gente tem aqui um cheque descoberto, com o peão indo para E3, que ele poderia aqui defender avançando o peão, e ficaria a nossa escolha capturar esse peão dando outro cheque, que seria forçar a ele a capturar esse meu bispo, e depois em seguida eu capturaria a torre dele com o meu peão, ficando assim com 2 torres em vantagem contra apenas um bispo. Ao passo que se ele capturar a minha torre, a gente já vai simplesmente capturar aqui a torre dele, nos deixando ainda com uma torre e um bispo em vantagem. Então vamos lá. Como ele capturou, nós avançamos aqui esse peão. O cheque foi dado, então agora a gente pode capturar a torre e ficamos na vantagem de uma torre e um bispo contra apenas um bispo. Olá, pessoal. Nesse desafio de hoje, do dia 15 de fevereiro, nós temos aqui que ainda temos bastante peças aqui em jogo. O rei preto está até de certo modo bastante protegido e o rei branco aqui também. Como a jogada aqui é das brancas, a gente tem que fazer uma jogada que vá fazer com que a gente fique em vantagem em relação às pretas. Perceba aqui o seguinte, você tem uma torre que está de encontro com o bispo, e você também tem aqui que o seu bispo, se for jogado para casa de A3, ele ficaria em linha de ação diretamente aqui com o rei. Então aqui qual seria o melhor lance para ser feito? Perceba o seguinte, se primeiramente você colocar o bispo aqui em ação, ele pode vir simplesmente querer trocar os bispos e você não teria vantagem nenhuma. Pois se você viesse aqui, no final das contas, dando um cheque na esperança que ele capturasse com a rainha, você só iria perder tempo, pois ele tem aqui o próprio cavalo para fazer a captura. Agora, se você primeiramente aqui vier e capturar o bispo, o que acontece? Dependendo do lance que ele fizer, você poderia depois trazer o seu bispo aqui ameaçando e protegendo a sua torre, para quando você tirasse essa torre de ação, você ter um cheque. E poderia assim tentar ganhar mais alguma peça em vantagem. Então vale a pena você tentar sacrificar aqui sua torre, pois ela está sendo protegida pela dama. E dependendo da próxima jogada que ele faça, você também tem aqui a opção de trazer o bispo, que vai ficar na linha de ação do rei dele, protege a sua torre e com a possibilidade de dar um cheque descoberto. E se ele já capturar sua torre de dama, tentando propor aqui uma troca de damas, você também sai na vantagem, pois você pode vir com o bispo, que vai forçar ele a perder a dama dele, pois ele não tem como tirar a dama. Ele pode até descer aqui esse peão para proteger a dama, mas seria apenas você capturar novamente esse peão de bispo, voltando a ter a ameaça que você está encobrindo. E se ela viesse capturando o seu bispo, você poderia capturar a dama com o peão. Então vamos lá. Pronto, ele capturou de dama, então basta agora a gente ganhar essa dama jogando o bispo em A3. Bom, pessoal, no desafio diário de hoje nós temos aqui o rei preto, nós vamos movimentar o exército branco, e ele está completamente encurralado, inclusive a única casa que ele tem aqui para se mexer na situação que está apresentada seria para essa casa, e também já está defendida tanto pelo nosso peão quanto pela nossa dama. Como seria aqui as possibilidades que você teria para levar o mate? Obviamente você não pode vir já com essa dama na casa de G7, pois você tem aqui que a torre está capturando a sua dama,
e por mais que você capture o peão, o rei pode capturar novamente. Se você avançasse aqui para dar o cheque, de nada ia adiantar, pois o rei iria capturar novamente aqui o seu peão. Uma outra jogada que você pode imaginar aqui seria o seguinte: se eu capturar esse peão, não ia ter como a gente fazer nada a priori, pois o rei poderia capturar aqui a nossa dama, e por mais que a gente capturasse aqui dando cheque, ele poderia simplesmente propor a troca de torres. Uma outra jogada possível aqui seria o quê? A gente capturar a torre, o peão de torre, aí ele teria como opções ou capturar de peão ou capturar de torre. Se ele capturar de peão, a gente poderia capturar aqui o peão, ameaçando aqui o mate, mas ele poderia vir simplesmente capturar a nossa torre de torre, que já fica protegida aqui. Pelo peão dele a gente não poderia fazer nada. Então aqui, na situação que a gente se encontra, a melhor opção que a gente tem seria o quê? Capturar esse peão dele com o nosso peão, pois a gente já ameaça logo aqui o mate. Nesse modo, ele só poderia ou defender de torre ou capturar de peão. Se ele capturar de torre, a gente pode fazer aqui a troca de torres, pois quando ele capturasse a nossa torre, a gente poderia vir dando o checkmate finalmente. Agora, se ele primeiro capturar de peão, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar com essas 3 casas bloqueadas. O rei não consegue vir para nenhuma dessas 3 casas, pois iria estar ocupadas por peças pretas e essa aqui estaria ameaçada pelo nosso peão. Desse modo, o que é que a gente poderia fazer? Poderíamos capturar esse peão dando um cheque, e a única solução dele seria capturar a nossa dama. Desse modo, ele ficaria encurralado, e como a gente não vai ter mais esse peão branco, a gente poderia vir dando um cheque. Ele ia ser obrigado a descer com o bispo, capturando esse bispo, fica com mate dado, pois ele não teria como se movimentar para nenhuma dessas casas. Então vamos lá. Ele capturou aqui, então o próximo passo é sacrificar aqui a dama. Agora damos o cheque e finalmente o mate. Olá pessoal, nesse problema diário de hoje, nós temos aqui que as brancas jogam e nós temos o seguinte: o rei preto encontra-se aqui numa situação bem encurralada, né? Onde ele não pode ir para nenhuma dessas casas, pois tem tantas peças dele ocupando o espaço, quanto essas casas aqui estão protegidas pelas nossas peças brancas. Perceba também que o rei está na linha de ataque do nosso bispo. Ou seja, se eu fizer um movimento com o meu cavalo para qualquer uma das casas que são permitidas para ele, nós estamos dando aqui um cheque descoberto. Então, nessa situação, é mais favorável que a gente dê um cheque capturando uma peça de alto valor e ameaçando assim 2 outras peças. Então vamos lá. O rei aqui escapou vindo para a casa de F6 capturando o meu cavalo. Então aqui o que acontece? Perceba que agora o rei não pode vir para nenhuma dessas casas porque está ameaçado pelos peões. E como toda essa diagonal está sendo protegida aqui pelo bispo, o nosso rei está bastante encurralado aqui. Ele não pode vir para essas casas, pois tem as peças deles. E não é interessante aqui para a gente, no caso, capturar o cavalo, pois aí você estaria dando apenas esse cavalo para a dama dele, ou até mesmo o rei podendo capturar novamente. Ao passo que, como esse meu peão também está sendo protegido aqui pela torre, nós podemos fazer uma ameaça desse peão à dama dele. Ele trouxe a dama aqui para frente do nosso peão, impedindo aqui a promoção. Contudo, perceba que todas as casas ao redor do rei estão ameaçadas. O rei não tem para onde se mover. E agora eu consigo trazer a minha torre até a casa de B6, dando aqui um checkmate, pois não tem nenhuma peça que possa vir chegar a ocupar a casa E6 para impedir esse mate. Olá pessoal, nesse desafio diário de hoje, perceba que o exército branco ele está em desvantagem de peças em relação ao exército preto.
Então aqui nós temos que procurar uma forma de fazer com que a gente consiga inverter essa situação. Perceba que de nada adianta você capturar aqui essa peça dando um cheque, pois a peça está sendo entregue. Perceba aqui também que você tem uma ameaça de peão e o seu rei aqui está encurralado. E que também não é interessante você tirar essa torre nesse momento da linha 1, pois você tem aqui a dama podendo vir até a casa de G1, dando aqui um cheque, me forçando a entregar a nossa dama e levando posteriormente um mate. Então aqui o que é que acontece? Nós vamos ter que fazer uma forma de dar uma pressão do exército preto, tentando melhorar a nossa vantagem. Como seria aqui uma possibilidade? Se a gente trouxer o cavalo para a casa de E7, nós estamos causando aqui uma ameaça direta na torre dele e também estamos cobrindo que a possibilidade de dar um mate de dama, pois não teria mais a torre de C7 protegendo a casa de H7. Então, você movimentar o seu cavalo até a casa de F7 é a melhor opção no momento, pois você está ameaçando um mate em 1. Nesse caso aqui, ele desceu o peão dando cheque. Temos que evitar essa promoção e também não podemos vir com o rei para a casa de A1, pois ele promoveria aqui o peão para uma rainha e você teria que capturar e ele capturaria de volta. E por mais que ele trouxesse aqui, você ficaria na desvantagem, pois você iria ter que dar a sua dama e ele trocaria ficando ainda com 2 torres de vantagem. Então aqui no caso você tem que trazer o rei até a casa de C1 para poder proteger o seu jogo. Aqui no caso agora ele efetuou aqui a captura e você no caso está com a peça ganha, né? Então você vem e captura essa peça. Ele agora está forçando aqui, ameaçando a nossa dama. Perceba que se aqui você vier capturar logo de cara a dama dele, ele vai vir capturando e você fica novamente aqui na desvantagem, pois ele tem um peão a mais em relação a gente. Então nessa situação é melhor o quê? A gente capturar primeiro esse peão, dando cheque, pois não tem como ele evitar com a dama, já que a nossa dama está protegendo. Agora sim a gente pode capturar a dama dele, pois quando ele capturar a nossa rainha, a gente captura a torre, ficando na vantagem da torre na frente. Olá pessoal, nesse desafio diário nós temos aqui que as brancas jogam e perceba aqui que você já tem a situação que o rei está bem encurralado, o rei preto. Perceba aqui que se você vier capturando esse peão de G7 com a sua dama, tentando ameaçar aqui o mate, você está apenas entregando ela pelo fato dela estar numa casa que está na linha de ação do seu bispo. Perceba também que se você primeiramente vier aqui com a sua torre para a casa de C8, fazendo com que esse bispo não possa se mover, de nada vai adiantar, pois se você capturasse esse peão no próximo lance, você iria apenas entregar a sua dama para o seu rei, sem contar que você estaria abrindo espaço aqui para que as pretas fizessem qualquer movimento possível com a dama dele, com o cavalo, com a torre, por exemplo. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai atrás de qual seria o mecanismo melhor para a gente poder fazer aqui que as pretas façam uma jogada que você queira. Então perceba que é o seguinte, se você capturar o peão de G7 com a sua torre, forçando aqui no caso, ou ele vir capturar de bispo, ou movimentar o rei, o que aconteceria? Se você capturar aqui esse peão de torre, se ele movimentar o rei para a casa de H8, ele leva um mate, pois bastava você baixar agora a torre para a casa de A8, que ela estava protegida aqui pela dama. Então ele iria ter que capturar a sua torre com o bispo. Dessa forma o bispo ia ficar aqui preso, pois você tem que o bispo ficaria na linha de ação entre a sua dama e o rei, facilitando agora a subida da torre de C1 até C8, dando um cheque, que isso iria forçar com que o rei dele só pudesse vir para a casa de C7. Ele não iria poder movimentar para esses lados, e então a gente vai dizer aqui como a gente poderia desenrolar a situação a partir daí. Poderíamos, por exemplo, trazer a nossa dama para essa linha de ação, pois pegaria toda essa diagonal e não teria nenhuma peça para movimentar, forçando com que o rei dele viesse aqui para a casa de E7, podendo agora fazer com que a gente trouxesse a nossa dama até a casa de E8, dando aqui um cheque, fazendo com que ele só pudesse ir
para casa ou de D6 ou de D7. Como está ficando muito riscado aqui, vamos executar esses primeiros movimentos e ver o que vai acontecer. Subimos agora com a torre, damos o cheque, damos outro cheque. Pronto, ele escapou aqui com o rei para casa de D6. Perceba que toda essa coluna aqui está comprometida com a torre. Essa casa aqui também já está defendida com o nosso peão. Então basta a gente trazer aqui a nossa dama para a casa de D8, pois iria ameaçar toda essa casa dando cheque e também essa única casa que o rei teria para poder se movimentar, dando assim um mate. Olá pessoal, nesse desafio diário, perceba que é o seguinte, o rei branco está no centro do tabuleiro, essa casa está impedida dele se movimentar por conta das peças dele, essa casa e essa, ele também não pode ir por conta do nosso cavalo, e essa casa também está ameaçada pelo nosso peão. Nós temos aqui o rei garantindo essas três casas, então o rei branco só teria aqui como escapar ou para a casa de F6 ou para a casa de D5. Se nós trouxermos o nosso rei para a casa de E7, e nós iríamos fazer o quê? Iríamos tirar essa casa de F6 que o rei teria para poder escapar, fazendo com que o rei só pudesse se movimentar aqui para a casa de C7. Então aqui a gente poderia subir o peão, causando essa ameaça aqui nessa casa de D5, e ele não ia ter para onde escapar, pois aqui você já tem o bispo protegendo, e o seu rei nessa casa garantiria essa casa aqui, e você teria aqui, possivelmente, uma jogada de mate, né? Então vamos lá. Perceba aqui que ele desceu o peão, ameaçando aqui o nosso bispo, mas isso de nada muda. A gente quer tirar essa casa aqui, que é a única casa agora que o rei tem para escapar. Pronto, perceba aqui que ele desceu o peão, ameaçando aqui o nosso peão. Contudo, o que aconteceu? Essas casas continuam ameaçadas pelo nosso cavalo, ele não pode vir para essa casa nem para essa que tem peças dele, e essas três casas aqui estão protegidas pelo nosso rei, e essa casa aqui está protegida por esse peão. Então o rei ficou numa situação aqui completamente encurralado. Perceba agora que se eu subir o meu peão de F7 para F6, eu dou um checkmate, pois o rei não vai poder capturar esse peão, justamente pelo fato de que nós temos aqui o rei garantindo essas três casas. Olá pessoal, nesse desafio diário nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos 5 peões contra 5 peões brancos, temos um cavalo de cada um, uma dama de cada um e uma torre de cada um. Ou seja, nós estamos igualados aqui na questão de peças. Contudo, nós temos aqui o rei completamente encurralado aqui no canto, e ele também tem um rei aqui que está, de certo modo, encurralado. Perceba que a gente não tem nenhuma situação aqui de mate iminente de forma fácil, mas perceba que a gente também consegue fazer na situação em que a gente vai ter uma melhoria na qualidade de peças. Como assim? Perceba que se eu trouxer a minha dama para a casa de B6, eu causo aqui uma ameaça direta no rei dele, forçando com que ele troque a minha dama. Ao passo que, se ele vier capturar a nossa dama na casa de B6, o nosso peão consegue capturar essa dama, efetuando assim as trocas. Contudo, nós temos também a possibilidade de, antes de fazer a captura, capturar o cavalo dele com no nosso cavalo. Pois assim a gente dá um cheque, ele não pode vir ameaçar o meu cavalo em nenhuma dessas casas, pois ela está protegida aqui com a torre. Desse modo, a gente iria ter um cavalo de vantagem em relação ao exército branco e teríamos tirado as damas da jogada. Então, vamos lá.